Antes de qualquer argumento, trabalhador e empresário não são inimigos. Na maioria das pequenas empresas brasileiras, os dois estão cansados, os dois estão pressionados, os dois estão tentando sobreviver. Só que o debate que está acontecendo agora no Brasil não parece acreditar nisso. E é exatamente por isso que eu preciso falar sobre esse tema. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil, ela é legítima. O tema é muito sério, merece bastante atenção, merece debate. Mas o jeito que esse debate está sendo conduzido preocupa, porque uma coisa é querer melhorar a vida do trabalhador, outra coisa é achar que uma lei sozinha resolve isso. Então vou falar sobre o que está faltando nessa conversa. O Brasil, ele não é uma realidade só. O Brasil é um país continental. O que funciona em São Paulo não funciona aqui no interior do Rio Grande do Sul. Não vai funcionar no sertão do Nordeste e não funciona em cidades de fronteira. Nas grandes capitais tem gente que passa 2, 3 horas no trânsito para ir trabalhar. E mais 2, 3 para voltar. Nesses casos, o problema não é a carga de trabalho. O problema é a falta de infraestrutura pública que o Estado não entrega. Já em cidades menores, a realidade é completamente diferente. Em 10, em 20 minutos, a pessoa já está em casa. Muitas famílias ainda almoçam juntos. E tem ainda quem nem emprego formal tem. Porque na região simplesmente não há empresa suficiente. Essas pessoas vivem de bicos, informalidade, meio por necessidade e não por escolha. Não dá para passar a mesma régua em um país tão diferente. Quando alguém fala empresa, a maioria das pessoas imagina grande corporação. Mas sabia que a realidade do Brasil é outra? Cerca de 97% das empresas brasileiras são MEIs, microempresas ou empresas de pequeno porte. E, na maioria delas, o dono trabalha junto na operação. Abre loja, atende o cliente, faz caixa, descarrega mercadoria, resolve problema, trabalha no sábado, domingo, leva serviço para casa. Muitos desses donos tiram um prolabore muito próximo ao salário de um trabalhador CLT. A diferença é que eles carregam dívidas, impostos, folha, aluguel e risco de falência todos os dias. E quase ninguém fala da saúde mental desse empresário. A discussão sobre a qualidade de vida, ela é super válida. A questão é o momento em que isso está sendo debatido. Porque olha só, o Brasil vive um cenário de empresas endividadas, famílias endividadas, fechamento de lojas, de empresas, de indústria, recuperação judicial, inadimplência alta, consumo enfraquecido, juros elevados, sem falar as guerras que acontecem no mundo. Muitas empresas já estão funcionando no limite para sobreviver. Por isso aqui eu te deixo uma pergunta. Tu acha que esse é realmente o momento de aumentar o custo operacional das pequenas empresas sem um plano de compensação e transição? Além disso tudo, esse tema é muito importante e precisa ser discutido. Mas olha só, mas por acontecer num período eleitoral, muita gente enxerga a pauta como eleitoreira. E isso gera um problema que vai além da desconfiança. Quando uma mudança séria entra em debate como pauta de campanha, ela acaba perdendo a credibilidade antes de ser avaliada. Aí o problema vira dois. A mudança não avança e o tema fica contaminado por anos. Uma mudança dessa dimensão, desse tamanho, deveria ser tratado como projeto de país e não como uma pauta de momento. É claro, todo mundo quer mais tempo com a família, menos desgaste, mais equilíbrio. O problema é que reduzir jornadas sem aumentar faturamento cria um desafio matemático. Se a empresa continuar aberta aos mesmos dias e horários, alguém vai ter que cobrir as folgas, contratando mais gente, aumentando escala ou fazendo o próprio dono trabalhar ainda mais. E o faturamento, muitas vezes, não aumenta na mesma proporção do custo. E ainda existe um risco que ninguém está mencionando. O tiro sair pela culatra. Se a empresa não conseguir vender mais ou contratar mais, como ela vai manter o mesmo resultado em menos horas? A conta continua existindo, o aluguel, o imposto, o fornecedor, a folha de pagamento, as metas. O risco é acontecer o contrário do que se espera. Mais cobrança, mais pressão, metas mais agressivas, menos tolerância a erro, mais ansiedade. Menos hora no papel, mais pressão na prática. Isso é um risco. Ah, mas os outros países fazem assim e dá certo.
Mas vamos lá. Antes de discutir a redução de jornada como solução principal, o nosso país, o Brasil, ainda enfrenta problemas muito maiores. Falta de emprego formal, violência, transporte precário, educação muito fraca, baixa produtividade, infraestrutura ruim, alta carga tributária e uma informalidade estrutural. Tem lugares no Brasil onde as pessoas lutam primeiro para sobreviver. Em algumas regiões, o desafio ainda é gerar emprego, qualquer que seja a jornada. Enquanto nós, aqui dentro no Brasil, tentamos resolver o básico, o ambiente de negócios já mudou lá fora. O comércio local não compete mais só com a loja da esquina ou com o vizinho. Ele compete com internet, marketplaces, plataformas internacionais, empresas digitais que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se o custo da mão de obra aumentar sem ganho de produtividade, muitas empresas vão acabar acelerando a substituição de pessoas por automação. E isso pode reduzir vagas justamente para quem mais precisa delas. Olha, e ainda existe ainda um medo legítimo. Aprovar uma mudança grande na correria e depois entrar em uma sequência interminável de ajustes, exceções, remendos e regras complementares. O Brasil já fez isso. E a própria reforma tributária é um exemplo claro. Foram décadas de promessa de simplificação e o resultado qual foi? Um sistema que cresceu em complexidade a cada ajuste, até virar algo que poucos entendem e quase ninguém consegue aplicar sem um advogado. O risco é que essa lei siga o mesmo caminho. Seja difícil de entender, difícil de aplicar, pesada para quem é pequeno e cheia de brechas para quem tem estrutura para explorar. Este debate e tema é muito importante. Porém, ele não pode virar uma guerra. Existem empresas ruins? Sim, é claro. Existem abusos? Sim. Mas também existem milhares de pequenos negócios tentando manter empregos em um ambiente econômico extremamente difícil. Transformar quem gera emprego em vilão automaticamente não ajuda a resolver nenhum problema. O desafio não é destruir um para o outro melhorar. O desafio é criar condições para que os dois cresçam juntos. A discussão é válida e muito necessária. Mas o problema não é apenas trabalhar menos. O problema é como implementar, quando implementar, quem paga essa conta e se o Brasil está preparado para isso hoje. Sem planejamento e sem apoio para as pequenas empresas, o resultado pode ser mais informalidade, menos vagas e mais pressão sobre quem continua empregado. A redução da jornada pode ser parte do futuro do Brasil, mas o Brasil precisa de uma mudança que funcione, não de uma mudança que pareça funcionar. Aqui é uma grande diferença, né? Bom, se tu chegou até aqui, você já pensa diferente sobre esse tema do que começou esse vídeo. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir.